Vejam, o estilo da pessoa. O estilo da pessoa, no telefone que tocava na época, sinalizava exatamente a compulsividade, esse movimento que ela tinha de descontrole da emocionalidade. A tal ponto que ela mora num condomínio e tiraram um filho da coruja, que estava lá numa casa, e tiraram o filho da coruja. Depois tiraram o filho da coruja, a coruja toda noite ficava lá em torno da casa onde tiraram o filho dela, dando sinal de corujice e procurando o filho. Olha, essa moça não dormia pensando na dor do filho da coruja, da dor da coruja. Perdeu o filho, levaram o filho dela. Mas, gente, vocês não imaginam o tormento que ela sofria, e ela queria me atormentar com isso. Eu fazia entender, nas duas situações, que o animal tem uma perspectiva de sensibilidade diferente da humana. Que um tumor num cachorro é diferente de um tumor num ser humano. Que uma coruja que perde um filho é diferente de uma mãe que perde um filho. São sentimentos diferentes, porque são seres que estão em níveis psicológicos e espirituais diferentes de evolução. Mas ela é essa pessoa passional. E ela disse, enquanto eu não resolver o problema dessa cadela, eu não sossego. Quer dizer, há pessoas que são assim. Bateu na porta do centro espírita, ela vai resolver o problema da pessoa, seja lá o que seja. Não, o centro espírita não tem dinheiro, não tem recurso, não é. Mas ela, não, vamos. Aí, não tem não para a pessoa. Não é porque. Aí, mas esse é o pedinte que pede em todas as casas aqui, é o pedinte profissional, ele precisa de um outro atendimento. Não, ele está com fome, e aí pronto. Aí fica aquela briga entre o passional e o outro diretor, que é o insensível. Não, Deus sabe o que faz. Deixou esse pobre coitado aí para que ele aprenda com a dor, porque o amor ele rejeitou. Só a dor vai despertar esse espírito. Se nós o ajudarmos, estaremos atrapalhando o seu despertamento. É o insensível e o passional. Duas manifestações extremadas. Porque uma perde o senso das proporções e ela é regida pelas suas emoções. E a outra nega a sua sensibilidade emocional e é insensível para tudo enquanto uma desculpa. Não arreda o pé da sua racionalidade tiranizante. Não faz contato com compaixão, não se mobiliza, é uma múmia paralítica. E o outro, coitadinho, é as vísceras postas em ação. Daí a palavra histeria, que pensava que a processo da histeria, quando Freud estudou, era um assunto pertinente à mulher, a útero. Depois percebeu-se que os homens são também histéricos, coitadinho da gente. Nós somos histéricos que nem as mulheres também, o problema não é de útero. Mas é um processo, emocional. É um processo emocional. Então, no centro espírita, numa reunião de diretoria, a gente vê isso. A pessoa quer aumentar, quer atender tantas famílias a mais, mas a pessoa diz, mas não temos recurso, não temos como fazer, diz o tesoureiro, contabilizando as moedas. Aí o outro insensível vai e faz a sua argumentação, dentro do seu estilo comportamental, dentro da sua perspectiva de análise, definindo a situação. A nossa cota nós estamos atendendo. Se ficar de fora, são filhos de Deus também, Deus vai ter que dar o jeito dele. Quer dizer, é muito fácil, né? Aquele que é o passional, ele não dorme aquela noite, fica com ódio do insensível, quer dar uns tapas na cara do sensível, para que ele acorde, para que ele desperte para a realidade. Então, esse é um drama daqueles que não sabemos lidar com as nossas emoções. As nossas emoções, elas são emoções que devem estar sempre sobre a gestão de quem as tem. Todas as vezes que uma emoção te arrasta, significa dizer que tu perdestes o comando da tua vida. Tu passas a ser conduzido pelo medo, e a síndrome de pânico não deixa tu sair de casa. Tu passas a ser conduzido pela raiva, quando tu perde a cabeça, tu és capaz de fazer coisas absurdas, porque você perde a cabeça, e perde a cabeça mesmo, perde a condução da sua vida. E você fica cego por uma crise de raiva. E assim vai as outras emoções. Do mesmo jeito, uma compaixão atrapalhada, ela se manifestando de uma forma passional, ela impede de você concretamente fazer o bem.
porque ela perde a referência da racionalidade. Então nós precisamos equilibrar as nossas ações dentro de uma perspectiva da racionalidade, precisamos encontrar a nossa afetividade, precisamos ter a intuição como instrumento que nos ajude a identificar, a inspiração, a poder agregar essas duas asas da racionalidade, do conhecimento intelectual e da emocionalidade, da afetividade, para que a gente evite tombar para um lado ou tombar para o outro. Porque essas situações, elas acabam por gerar prejuízos. Quando uma pessoa ela é pendente para a passionalidade, é bom ter um outro que faça um mecanismo de compensação. Quando uma pessoa é tendente para a insensibilidade, é bom que um outro tenha um comportamento para despertar a sensibilidade do outro que está adormecida ou bloqueada. De modo tal que a pessoa possa aprender a trazer a sua emoção para poder aprender a lidar com ela, para transformá-la, seja passional, seja da insensibilidade. Quanto ao fanatismo, nós vamos chegar no fanatismo ainda. Eu vou abordar o fanatismo mais adiante. Temos uma dimensão da racionalidade, do discernimento. Aqui nós precisamos avaliar os dois outros extremos para poder encontrar o caminho do meio. Uma racionalidade que use o sofisma como instrumento de manifestação, ou uma ausência de racionalidade caracterizado numa atitude de pouca possibilidade de entendimento, de cognição. Então, esse caminho da racionalidade, ele está presente naqueles que participamos individualmente no contato com a doutrina espírita, que nos ajuda a ter uma caridade lúcida, não é uma caridade que esteja movida ao apaixonamento ou ao processo passional. A caridade espírita, ela tem que ter lucidez, diz o espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, na psicografia lá de Valdo Vieira, quando ele propõe a conduta espírita face à caridade. Nós precisamos ter, portanto, um discernimento sempre a serviço do nosso comportamento. Nós não podemos ser pessoas nécias, pessoas às vezes de bom coração, mas que não temos a percepção das intrigas, das ciladas que se nos apresentam. Por isso Jesus propôs a combinação da serpente com as pombas, fazendo menção a essa mansidão das pombas, mas essa capacidade de astúcia, de prudência que as serpentes detêm. Usando esses dois símbolos para mostrar que nós temos que combinar essas competências a fim de que a nossa vida possa fluir. Um centro espírita, ele precisa ter uma racionalidade. Ele precisa que a sua gestão das suas atividades tenham, portanto, essa clareza dessa fé que é racional, que é capaz de enfrentar a razão face a face. Então, essa qualidade, ela nos aponta na direção do bom senso.